Estou aqui com o João Perdigão, figura. Muito obrigado por ter vindo, João Perdigão. Valeu. Tamo aí, Binho. É Isso nóis. faz parte de uma série de entrevistas que eu estou fazendo. E aí eu vou começar já com a apresentação. Prefiro pedir para o João se apresentar. Já conheço assim de mais tempo, mas é legal sempre ouvir da voz da própria pessoa como é que ela se define, como é que ela se apresenta, né? Então, como é que você explica o que você faz para as pessoas? Então, eu sou João Perdigão, eu me formei em jornalismo em 2004, no FUMEC, e até então, assim, o que eu tenho preferido trabalhar é como pesquisador e escritor. Mas, assim, como a gente está num país onde esse tipo de profissão está cada vez mais ingrato, eu estou migrando para profissionalmente fazer alguma coisa correlato ou do jornalismo, ou da pesquisa, ou da escrita, trabalhos correlatos a isso aí. E de produção cultural, de educação, de arte, qualquer coisa ligada a isso, eu estou nesse meio aí. Máximo. Eu já te acompanho aí de vários rolês, né? Assim, eu lembro do Vendendo Peixe, Vacas Magras, dos Estêncios, da Zica, né? Das feiras de publicação. É, conta um pouquinho assim da sua trajetória assim nesses rolês, né? Sempre mais ou menos no underground assim. E qual que é a importância para você de estar no meio dessa cena e desses rolês que você tem feito? Eu, na época que eu me formei em jornalismo, eu fiz a monografia sobre fanzine. E naquela época eu já eu estava conhecendo a galera do underground de zine aqui de BH. E no ano seguinte que eu formei, eu ainda trabalhei na Assembleia de 2001 a 2008. E assim, em 2005, eu e o Lois, a gente começou a colar Lambi Lambi juntos. No caso é sticker, você falou extenso, mas é sticker que a gente colava, né? Mas o sticker era de xerox, assim, basicamente. Então, e que tem a ver com zine, que na verdade eu e o Lois, antes da gente querer colar sticker, a gente queria fazer um zine que a gente não fez. Aí quando a gente começou a colar sticker junto, a gente colocou um nome anônimo, porque como eu trabalhava como funcionário público, eu não queria me expor. Aí o nome do nosso coletivo de sticker que a gente tinha na época, a gente colou de 2005 a 2010, 2009, era Colundria Armada, que era o nome do zine que a gente queria fazer e não fez. E quando a gente estava meio que parando a gente colou, né, o, o Masturbe Seu Urso, que colou mais pela cidade inteira de BH nessa época e tal. Aí que a gente foi conhecendo todo mundo, um monte de artista em BH. E quando a gente foi conhecendo esses artistas, a gente foi sacando que vários desses artistas estavam com trabalhos em evolução. Os trabalhos estavam evoluindo. E o nosso, como sticker, não estava. A gente falava, vamos parar e tal. Como a gente já tinha essa ideia de fazer zine há muito tempo, aí que veio a ideia da gente fazer a Zica. E a ideia de fazer a Zica era de ter um zine que ele ia ter pôster de rua também. Então ainda teria uma conexão com a rua ainda. Inclusive, a ideia de fazer a Zica, ela surgiu numa exposição que a gente fez na Galeria Desvio, em 2009, que participou uma galera de amigo nosso da rua, o Xerel, o, o Moshi, o Pão com Durex, o Luquinhas, o Zazucrina, o Standelau, o Desali. Aí, tipo, nessa exposição a gente teve a ideia, vamos chamar esse cara, a gente queria fazer uma parada junto com essa galera aqui também, com a galera que a gente curte e tal. Aí foi lá até que a gente teve a ideia de fazer um zine dele ser temático e dele ter 3 temas, assim, para um tema só, para não ficar muito fechado. Aí por isso que a Zica é um zine tritemático. O primeiro exemplar da Zica foi de 2010, né? Vai fazer 10 anos em setembro. E você falou do Vendendo Peixe. O Vendendo Peixe foi um evento que a gente fez no Mercado Novo, no terceiro andar do Mercado Novo, quando lá ainda não tinha nada, que foi para o lançamento da Zica.
Então, tanto o Azica quanto o Vendendo Peixe foi rolê que a gente fez para não ganhar, não é rolê de ganhar dinheiro, é rolê para a gente fazer a arte circular, basicamente. Inclusive, a gente chamou todo mundo para colar no Vendendo Peixe, a gente conseguiu a autorização do Mercado Novo para a gente pintar lá o terceiro andar. Aí eu lembro que logo depois que o evento passou, vários grafiteiros vieram cobrando vacilo. Falou, pô, você chama a gente para ir colar num lugar lá que era uma ruína, o lugar vira uma boate. Aí eu, não, mas eu também não sabia que o lugar ia virar uma boate, sabe? E isso é natural, a gente vai aprendendo essas coisas do rolê, mesmo quando a gente quer fazer coisa pro bem e tal, tem gente que não está interessada em ganhar dinheiro mesmo e ganhar em cima da galera. Mas, inclusive, o Vendendo Peixe, ele já foi o segundo evento que a gente fez lá, que em 2008 a gente tinha feito o Creu Crio, que era para pintar uns tapumes lá no terceiro andar. E aí, em 2010, a gente já tinha a loja grátis lá, a galera do estilingue colava lá, já tinham vários movimentos alternativos lá, que a gente gostava e tal, e apoiava, assim. Por isso que a gente escolheu aquele lugar, assim, que hoje está super hipster. Né? Mesmo se eu não me engano, mesmo essa boate, quando virou boate, foi depois, né? E era bem precário, não era um negócio assim, Não, mas é porque assim, high-tech, né? a gente fez o Vendendo Peixe em setembro de 2010. Uhum. A boate foi inaugurada em dezembro, cara. Foi muito rápido. Ah, Foi tipo 2 meses depois. Então a galera ficou mordida e com razão. E a gente também ficou chateado com. Até o pessoal, o Tarcísio, que ocupou lá, ele chamou a gente para participar, assim e tal, mas a gente ficou meio acarinhado como o jeito das coisas foram levadas, sabe? Sei lá. Não sei. Não sei se a gente estava certo de ficar chateado também, porque isso é o processo natural das coisas. Só falar assim, uma coisa que quando aconteceu, eu achei que poderia ter a ver, assim, que eu até avisei o pessoal, que eu sei que você fez parte lá, eu achei que o Almeida talvez pudesse ser um lugar que você pudesse ter boi de piranha se o lugar fosse virar um super lugar, assim, os artistas fazendo um lugar circular. Eu fiquei temeroso pelos artistas ali, sabe? Até cheguei a conversar com você. Mas, assim, eu não estou falando que eu tenho certeza. Eu falei que eu acho que talvez pudesse ser uma coisa desse naipe. Mas eu só misturei aqui para falar de coisas correlatas, assim, sabe? mas eu Mas acho que pode essa falar. questão, está dentro da nossa conversa mesmo, assim, historicamente isso é um problema, né? Assim, desde os anos 70 no Sorro foi assim também, né? Assim, os artistas lá de Nova York no Sorro, eles foram para o Sorro produzir porque era o lugar que o lugar mais barato, depois o negócio ficou hypado. Eu acho que sempre tem esse limiar que é um pouco delicado mesmo. E às vezes também a coisa acontece de um jeito que quando você olha em retrospecto que você entende o que está acontecendo, né? Sim, é igual lá no Robert Crumb, nos anos 60, lá, a esquina que ele ficava lá vendendo zine, que virou um lugar hypado. É, Também, lá em Los Angeles. Não mas sei se foi em São Francisco. na minha Oi? visão, assim, é uma coisa da gente ter que ter um cuidado, mas é muito mais um problema que está posto para todo mundo no capitalismo do que para os artistas em si. Porque até se você faz um Sim, hospital, faz uma escola, o lugar fica supervalorizado às vezes, né? Então, assim, tudo vira mote para é. ter ação capitalista, né? É um negócio que realmente é delicado, assim. O Mas Maleta foi um outro lugar que aconteceu essa coisa também. Mas, assim, eu vejo o Maleta hoje como um lugar decadente já novamente. Não sei. Apesar de que agora tudo vai se reinventar, isso zerou agora com o Covid, a gente vai ver como é que vai ser o mundo agora de novo. Né? é, aliás, acho que atualmente o momento que a gente está vivendo, tudo está muito decadente, né? É, Sim, é realmente meio tudo que é delicado. Né? físico é decadente. Só as coisas que têm alguma chance de prosperar são rolês online, sei lá, de se reinvenção também de coletividade, Uhum. né, das pessoas se juntarem. Pois é, acho que até a segunda pergunta que eu ia fazer tem muito a ver com isso, assim, né? Eu sempre te vi andando muito com os coletivos, assim, né? Andando
ou andando interessado com os punks, com a galera do hip hop, com a galera do grafite do picho, com, né, assim, o pessoal das publicações independentes, sempre a galera do skate junto. Qual é a importância para você desses coletivos urbanos e do uso do espaço público por essa galera? Assim? Eles são essenciais, né, cara? Tipo, as pessoas se unindo. É igual quando aconteceu aquela inauguração do viaduto Santa Teresa, que a galera do skate anunciou que ia inaugurar e a prefeitura foi e abriu o espaço porque sabia que a galera ia inaugurar. Mesmo se a prefeitura não iria inaugurar aquilo ali. Quando a galera anunciou que iria inaugurar, aí tiraram o tapume de lá, porque senão a galera ia tirar e ia ficar feio para eles. O trem estava pronto, estava com o tapume lá, sabe? É bem isso, assim. E esse é um exemplo bem drástico desse tipo de ação que as pessoas podem fazer, né? Mas eu vejo que há uma linearidade dos movimentos, pelo menos do punk, do rap, assim, eu vejo uma linearidade entre eles, assim, de que tem uma fusão muito grande com a rua, com os moradores de rua, a galera respeita, ajuda e há uma humanidade nessa questão aí das pessoas ajudarem quem está na rua também. Igual estou vendo lá, a Casa Invisível agora está ajudando os moradores ao redor ali, fazendo uns santos coletivos para a galera. Essas coisas são essenciais, né, cara? E como é que você vê assim, esse lance porque esse ponto que você falou, por exemplo, da gentrificação, dos hips, aí depois você falou essa coisa da inauguração do viaduto e tudo, para o skate, toca num ponto que eu reflito muito e não consigo chegar em muito lugar, porque a gente, principalmente no momento que a gente vive histórico da democracia, a gente vê muito esse lugar, assim, essa discussão entre a democracia de coalizão, de tentar chegar em um consenso mínimo, e essa democracia do embate, né, da disputa. Às vezes, na minha visão, os dois espíritos eles habitam o mesmo corpo da democracia, né? Como é que você vê essa relação tanto com a institucionalidade, por exemplo, das lutas que são de ação direta, da galera na rua com a institucionalidade, e dos movimentos culturais com o capital, com a questão da grana? Porque são dois pontos que apareceram nas duas respostas que você colocou, por isso que eu trouxe aí. Os movimentos, igual falar das publicações independentes, por exemplo, não tem fomento nenhum, né, cara? Não tem fomento. A galera é do nosso pega e faz, é bem punk nesse sentido do it yourself. Igual a Zica, quando a gente criou a Zica em 2010, a gente criou a Zica com o propósito de nunca colocar a Zica dentro de um edital de lei de incentivo à cultura. Isso em 2010 a gente já estava assim, não, vamos fazer um negócio que vai ser um negócio de circular. Inclusive, quando a gente colocou a última edição que a gente fez no financiamento coletivo, a gente até se questionou, porque a gente fez o financiamento coletivo no momento que o financiamento coletivo já é uma coisa bem saturada, né? A gente acompanhou o surgimento, desde que apareceu, a gente se interessou, a gente viu vários amigos, várias experiências, e é muito difícil. A minha experiência, por exemplo, com o financiamento coletivo, a gente já conversou sobre isso também, que você fez lá, né, no seu livro, né? É muito difícil a gente conseguir concretizar esse tipo de coisa, né? Muito cansativo, é um trabalho muito macerante para quem toma a frente de um negócio desse, assim, né? Então, assim, é muito sofrido, é tudo muito sofrido, muito difícil para fazer de você mesmo, mas tem que fazer. Mas a gente precisa de trabalhar e de fazer coisas para que isso se desenvolva, né? Isso não pode ficar sem acontecer também, né? Em todo momento a gente tem que buscar jeito de se reinventar. Mas quanto ao enfrentamento, que nem ontem, por um acaso, por exemplo, rolou a manifestação, não teve problema nenhum na manifestação aqui em Belo Horizonte, não teve embate, sabe? Então,
Mas foi um embate só de ter acontecido sem Sim, embate. sim. Então, isso é importante também, né? A gente tem que botar a cara, tem que estar junto, tem que unir, porque senão a gente fica para trás, a classe artística está muito massacrada, Uhum. e você vê, eu fico pensando aqui as pessoas do teatro, assim, eu nunca tive muita ligação com o teatro, mas eu admiro muito as lutas, mas você vê que o teatro é a primeira coisa, né? O teatro, os músicos, né? A coisa que mais parou agora, que não tem perspectiva nenhuma disso voltar, como essas pessoas, os músicos e a classe artística do teatro vai reinventar a sua vida nesse momento. É muito amargurante ter que Uhum. reinventar nesse contexto de que há uma pandemia e não pode haver aglomeração, é muito difícil o fato de não poder aglomerar mais, né? De poder fazer evento para juntar e para encontrar as pessoas, né? E como é que você vê essa, assim, porque eu acho que se a gente entrar um pouco no tema do Covid, assim, a gente vai ficar meio nele, que ele já está muito complicado para a gente pensar agora, né? Mas, Aham. assim, até dentro dele também, assim, como é que você vê essa relação com o espaço público, assim, das manifestações artísticas no espaço público? Porque tem essa coisa, né, assim, dos lugares fechados, dos teatros, das casas de show e tudo, é, Uhum. mas eu sempre tive muito ligado às manifestações que acontecem na rua, né? Como é que você vê a importância dessas manifestações, que você vê, assim, até nesse contexto que a gente está vivendo, talvez você vê como uma possibilidade, uma saída para lugares mais abertos, quando voltar, quando eles novo normal, não sei. Eu vejo que, eu não sei, eu tô meio descrente da gente de demorar a voltar um pouco para a rua. Tô com Uhum, medo, na verdade, temeroso. Não sei, eu acho que a gente precisa voltar, só que como a gente está no pico aí da pandemia, não é nenhuma coisa. Só dá para pensar nisso quando a gente sair dessa, porque a gente não tem como se reinventar. A gente fica com. É difícil o aglomerar, eu não sei, cara. Isso é tão necessário e tão proibitivo agora, né? É tão necessário quanto proibitivo, é tão proibitivo quanto necessário. Então, nesse contexto de agora, assim, é bater a cabeça na parede mesmo, assim. É, é mais ou menos o que aconteceu esse final de semana. O Emicida falou para a galera não ir, o Djonga falou que o Emicida estava certo e foi. É tipo isso, sabe? Eu acho que é isso. A gente está com essas duas coisas aí, ó. Tá lidando com isso. Todo mundo está lidando com isso o tempo inteiro, sabe? e com uma perspectiva política também que tão louca quanto esse momento do Covid, né? Assim, você tem umas referências, talvez de idade, acho que você é um pouco mais novo que eu, mas você tem umas referências culturais muito parecidas com as minhas, né? Assim, que vem dos punks, do hip hop, dos quadrinhos, de uma coisa mais underground, e que sempre teve uma coisa meio de protesto e de busca por liberdade, assim, que sempre fez parte, dentro da linguagem, sempre fez parte das lutas mais emancipatórias e tal, né? E assim, Sim. eu era criança na época que eu vi a redemocratização, então eu sou meio que da geração da entrada na nova democracia, da redemocratização. E aí, como Eu é que você também, a gente é da mesma geração. e como é que você vê esse momento assim de ter que repensar novamente a questão da democracia, o momento que a gente está vivendo e o papel da linguagem e da produção artística nesse momento, assim, como é que você vê isso? Assim? Eu até acabei de ler um texto do Rudá Hit agora falando, e eu vi sobre a manifestação de ontem, que está na hora, está surgindo uma nova voz da periferia. Uhum. Essa nova voz é o povo preto falando. Não é o povo preto que já está aí de influencer, não. Já estão chegando outros ao entorno desse,
porque esses que já estão mais famosos polariza até demais em quem já está muito famoso, né? Uhum. Mas estão chegando novas vozes e essas novas vozes elas devem ser ouvidas, sabe? A gente está acompanhando aí o surgimento de uma nova galera que está pautando a reflexão de, pelo menos da esquerda, porque eu vejo a esquerda que a esquerda está em frangalhos, por mais que o PT ainda tem o prestígio dele, os outros partidos têm e tal, mas eles são muito demonizados e eles ficam difíceis para eles fazerem qualquer coisa, que eles vão ser demonizados com qualquer coisa que eles fizerem. Então, a gente precisa de novas vozes, que isso está surgindo, por exemplo, das torcidas organizadas, que sempre foi uma coisa tão despolitizada, o futebol, né? A galera do futebol não preocupa com política e tal. Aí agora você vê a manifestação que aconteceu esse final de semana, ela não foi puxada por nenhum partido político, foram as torcidas organizadas que pautaram. E quem que está dentro dessas torcidas organizadas? São trabalhadores, são pessoas da periferia que têm a sua voz e que tem coisa nova para falar. Então, eu acho que a gente está vendo, a gente nem sabe quem é direito, mas estão surgindo novas vozes. E a gente precisa de ouvir essas novas vozes que estão surgindo por aí. Eu acho que é por aí, né? Isso aí eu estou falando da questão política. Quanto à questão cultural, eu acho que o cultural também está ligado a isso. O cultural permeia esse debate também, porque tem muito artista de periferia, preto, talentoso, e que não tem o mesmo lugar do que os outros, né? Nós, brancos, aqui e tal, por mais que a gente seja de uma cultura underground, nós temos o nosso privilégio por ser brancos, né? Mas a gente está ligado a isso também, e eu acho que isso pode fazer a cultura se renovar. É Mas bem você, por aí. mas você acha que a saída, assim, já que a gente entrou meio nessa seara, né? Você acha que a saída ela se dá mais pela presença nas ruas, pela força da presença nas ruas, ou é uma coisa que depende um pouco também de entrar na institucionalidade, ter peso, por exemplo, no legislativo, no, quem sabe um dia no executivo, né? Falta, falta isso ainda um pouco, né? De ter, nem que seja no legislativo, pessoas dessas vozes, né? Pautando mais que isso aconteça. A gente fica meio imobilizado pelo discurso, né? Pentecostal ortodoxo que não dá credibilidade para a cultura, né? A cultura parece que é só igreja, só não é bem assim, né? A gente tem que botar aqui a nossa pauta, aqui a nossa voz. E eu, inclusive, assim, o meu trabalho como pesquisador e escritor até então foi de rolê, tirando o Viaduto Santa Teresa, né? Que eu fiz o livro lá do Joaquim Rola e agora fiz do Guiar, que está para sair, que tipo são histórias ligadas ao status quo, né? Tipo, eu só tenho liberdade para fazer isso enquanto a gente está num país democrático. Uhum. Se a gente não tiver um país democrático, até para contar a história antiga fica meio complicado, sabe? Então, a gente tem que pautar a democracia mesmo, porque e eu acho que a gente tem que ter união e não pode massacrar o diferente e quem que, sei lá, quem está de um estado, quem apoia um espectro político totalmente contrário do nosso, por mais que você odeie e que você não tolere, tem que tentar dialogar, tem que tentar trazer, porque eu acho que está todo mundo vendo, eu estou vendo pessoas da minha família mesmo, ou pessoas mais velhas que eram do outro lado e agora estão ponderando que não é, isso não está legal, não está bom, porque tem uma porcentagem muito grande, nem que seja aqueles 30% lá, é difícil de contornar, tendo um núcleo duro tão grande assim. Uhum. E Sabe? eu, Faz muito barulho, faz muito.
causa muita discórdia, fica difícil de debater do jeito que está. E Essa tem... polarização de, tipo, o meu opositor político ser meu inimigo. Porque enquanto é um adversário, tá beleza. Agora, enquanto é seu inimigo visceral, aí já complica, sabe? Um colocar o outro como inimigo visceral. É eu, difícil. eu fico pensando assim que, do ponto de vista do argumento, das argumentações, para todos os estratos sociais, os argumentos dele estão meio que furando, né? Porque o pessoal que é mais legalista está vendo ele atacar o STF. O pessoal que é da saúde está vendo esconder número de mortos. Quem é contra a cultura vê que é uma guerra cultural que está meio sem pé nem cabeça, favorecendo os Meio ambiente, neopentecostais. educação, Aí, né? Aí, a única coisa que serve para agregar é essa coisa meio seita, né? Essa coisa meio do fanatismo. E aí, aproveito para fazer uma pergunta. Você acha que assim, o uso da cultura de massas, que é uma coisa que acho que no underground sempre foi muito feito, assim, pode ajudar numa conscientização, ou pode ajudar a criar, bagunçar um pouco a cabeça das pessoas para pensar sobre essas questões? Porque no hip hop a gente vê muito isso, né? Assim, como é que você acha que a cultura pode chegar numa coisa mais de massa, chegar nas pessoas? Você acha que tem alguma coisa por aí ou você acha que não? Que não... tem, eu acho que tem. Igual aquele Podemos lá na Espanha, que chegou ao poder lá, né? Tipo uma nova voz, assim. A gente tem que ter sempre uma nova voz, alguma nova voz em algum canto, porque a gente precisa de ter uma esperança nesse sentido. Porque se a gente não tiver esperança nenhuma, a gente não consegue nem lutar, nem querer. Opa, eu não quero, sabe? Você tem que ver o que está acontecendo para falar, oh, eu quero ir para aquele lado. A gente está muito perdido. A gente não tem muitas referências que são referências grandes e que impulsionam novas vozes. Opa, vamos ouvir essa pessoa. É tudo muito fragmentado. Como é muito fragmentado na própria direita, a esquerda é fragmentado, mas a esquerda, além de estar fragmentada, está em frangalhos. A direita ainda tem uma certa coesão ali nas coisas que eles querem e tudo. E a esquerda, qualquer coisa que é uma diferença, vira uma enorme desunião. Vira uma desunião assim extrema, assim, pequenas diferenças, as pessoas não são muito intolerantes. Isso, na verdade, está todo mundo intolerante, né? A coisa da era dos extremos que a gente está vivendo de uma maneira muito exacerbada. É difícil para todo lado, né? A questão do linchamento virtual, essas coisas é muito difícil de lidar com isso tudo acontecendo, esse tanto de coisa, lacração, né? Isso tudo de ser over, de ser demais, assim, isso tá difícil. Talvez isso é pelo marasmo que a gente estava anteriormente também, que não sei, antigamente talvez a gente não se preparou, a gente não imaginava que o que a gente estava vivendo fosse nos levar a viver nesse estado que a gente está hoje, né? Ninguém se imaginava uma situação que a gente está num péssimo seriado de ficção científica que não termina nunca, né? Uma distopia que sem fim, né? Ninguém vê um horizonte aí para essa distopia melhorar, né? Eu sempre fico pensando assim, porque eu fico numa dualidade entre tentar dar energia e dar esperança e dar um pouco de paz de espírito para as pessoas através da reprodução, e o outro que é ajudar também a fomentar a reflexão, a quebrar, né, assim, coisas que estão muito consolidadas assim do status quo e tal. E às vezes eu fico meio pensando nisso, assim, né, assim, qual seria o melhor caminho hoje, né, assim, para a produção cultural? Por exemplo, quando você vai publicar alguma coisa, quando você vai ver, é botar mais fogo e continuar criticando assim o modelo de sociedade e tudo, ou talvez é também buscar um lado um pouco pacificador e tentar tranquilizar as pessoas um pouco para elas terem mais autoestima, terem mais
cabeça mais no lugar e também não pifar, porque a gente está todo mundo pifando, muita depressão, muita ansiedade, né? Então, assim, eu fico meio pensando qual que, por exemplo, quem atua na rua como eu, né? Às vezes eu fico nessa responsabilidade, tipo, vou fazer um grafite, eu faço uma coisa super agressiva, às vezes a pessoa está passando por um problema e se joga ela mais para baixo ainda. Ao mesmo tempo, eu vou fazer um cartão, eu faço um cartão bem ácido, bem político, porque eu acho que vai chegar nas pessoas de uma maneira que precisa de cutucar. Na sua visão, como é que você vê o papel da produção cultural? Assim? O que você acha que é mais importante? Né? Tentar assim, tampar os buracos do barco e ajudar as pessoas a remarem ou ajudar a colocar gasolina no fogo? Como é que você vê isso? Ou tudo, ou nada disso? Olha, eu acho que é, tudo é para remar, porque a situação tá tão ruim que, tipo, como que você vai botar fogo em alguma coisa do jeito que tudo tá agora, sabe? É que nem se a gente botar fogo na bomba agora, a gente está municiando pro que o cara lá tá querendo para ele dar um golpe. Então, para que você vai botar fogo, sabe? Não sei. E aí, se ele der um golpe, a gente vai continuar nessa? Uhum. Como que vai ser? Sabe? A gente está tão sem perspectiva que está todo mundo em frangalhos. Então, eu não sou uma boa pessoa para falar sobre perspectiva aqui. Uhum. Eu prefiro falar sobre o passado, talvez, porque o presente e o futuro tá uma coisa muito em dúvida, muito em xeque ainda, né? Com relação às atividades na rua, aos coletivos e tudo, você acha qual que você acha que é o papel principal? Assim, é mais de criar uma sociabilidade, uma aproximação entre as pessoas, é mais para como criar uma adesão, uma ideia de reivindicação, assim, historicamente, né, os coletivos urbanos que se acompanham, os punks, a galera do hip hop, a galera do picho, do grafite, você consegue perceber assim, o que tem em comum, ou se é tudo muito diferente dos coletivos urbanos, assim, o que leva a galera a ir para a rua e formar grupos e tal? Eu acho que a maior parte deles, não, todos eles é uma coisa de coesão, assim, né? Tudo é uma coisa para unir, para juntar as pessoas que têm vontades parecidas, assim. E eu acho que tá sempre surgindo gente nova e que com as suas referências vai se interessar ou por um ou por outro, e as pessoas estão com sede de informação, assim. Mas dentro do movimento alternativo, o movimento alternativo é e vai continuar sendo um movimento alternativo, né? Nenhuma tribo dessa aí que a gente está falando vai de repente virar um negócio mainstream, virar uma coisa que todo mundo. Isso não vai virar. Não adianta achar que um dia os punks vão. Não, velho. Isso aí é sempre uma coisa contracultural. Eu acho, não sei, eu posso estar enganado. Tem fluxo e refluxo. Todos esses movimentos tem momentos que eles estão em baixo, momentos que eles estão em alta, igual publicação, por exemplo. Quem faz publicação nova. Uhum. Eu vi agora, por exemplo, a revista Pé de Cabra, lá de Curitiba, que lançou um número novo agora durante a Covid. Então, eles só estão vendendo online, né? A gente não tem feira. Inclusive, a Zika, a gente está fazendo 10 anos esse ano e a gente gostaria muito de fazer uma edição alusiva aos 10 anos de revista, mas a gente não vendeu o estoque da nossa revista suficiente, a gente não tem caixa para a gente fazer uma revista. E até porque a gente não tem perspectiva de ir em feira. A nossa perspectiva do tempo normal está tudo contra para a gente continuar a fazer o trabalho. Mas, assim, a Zika, por exemplo, que é uma coisa que é perene. Não é porque não vai ter esse ano que nunca mais vai ter. A gente pode esperar na hora que a gente vender e tipo, a gente faz à medida que as coisas forem circulando. Inclusive, a Zika, né, ela foi criada em 2010 para ser uma revista anual. A ideia era ser uma revista anual. E a gente lançou a revista em 2010, 2011, 2012 e 2013. Foi a última anual.
né? Aí o mundo começou a acabar, aí a gente lançou em 2015 e 2018. Quando a gente lançou em 2018, a gente já era pensando, pô, em 2020 a gente vai lançar de 10 anos, pelo menos. Só que, né, a gente tem que se reinventar, tem que pensar outros meios, a gente tem que assistir pessoas de rolês correlatos, ver o que eles estão fazendo para pegar novas ideias, porque para a gente continuar se existindo, resistindo e reexistindo, né? E isso é só para publicar a Zika, né? Assim, você tem seu corre pessoal para pagar suas contas, cada um tem seu corre, É, e a Zika é um é, negócio que vocês vão fazendo paralelo ali. exatamente. A Zika tem o caixa da Zika. Uhum. Tudo que a gente vende, a gente coloca, tem uma conta da Zika que a gente deixa lá e tudo que vai entrando a gente vai fazendo. Inclusive, eu não gostaria de fazer o próximo número em financiamento coletivo. É muito maçante, Uhum. não tenho vontade. Eu tenho vontade, tipo assim, na hora que a gente tiver vendido a quantidade boa do que a gente tem, a gente vai. Se a gente conseguir também, porque eu não sei como é que vai ser o mundo, né? E isso é uma pergunta que eu me debruço muito em cima dela, assim. Você acha que é possível uma economia local, do underground, assim, ou pelo menos, né, das produções mais fora dos grandes esquemas, mais local e tal, que seja capaz de você, né, de todos nós, assim, de sustentarmos com essa produção, ter uma cadeia produtiva, ter gente que vive disso? Ou você acha que não, são coisas separadas? O ideal mesmo é ganhar uma grana em outro lugar e isso aí ser só a produção cultural, artística, paralela. Você acha que é possível pensar em uma economia assim dessa autoprodução? Ou você acha que não passa exatamente pelo lugar da economia? Olha, eu gostaria de falar que vai fomentar. Pode ser que sim, mas eu não vejo. Inclusive, eu nunca tive, igual a Zika, por exemplo, a gente mal tem caixa para fazer o rolê dela, sabe? A gente não ganha dinheiro com isso mesmo. O máximo, tipo assim, o que a Zika me dá, por exemplo, eu como editor da revista, a revista paga uma passagem para eu ir para uma feira vender a revista. Uhum. Aí eu tenho que arrumar uma estadia lá nesse lugar onde eu estou indo vender revista e tipo o que eu vou comer lá, tipo, aí eu levo as minhas revistas, as minhas publicações também, porque aí o que eu vendo é meu, para eu poder pagar o meu rango, por exemplo, para eu não gastar para eu ir, sabe? Mas você acha que Então, assim, isso é assim, isso é porque não rolou ou porque é uma outra lógica? Tipo assim, uma lógica que não conversa com o tipo de publicação que você faz? Ou simplesmente é porque não rolou de achar essa matemática aí de fazer funcionar nesse sentido? não, já Funciona. rolou de fazer aquilo que eu falei. Que como revista Funcionou até funciona bem. 2013. Hum, Eu Entendi. acho que até 2013, 2015, a gente estava. Até 2015 ainda estava mais ou menos de boa. De lá, sei lá, de 2013, 2015 para cá, a coisa foi piorando. O alternativo, ele caiu um patamar. Ele, além de ser alternativo, ele virou supérfluo. Uhum. O alternativo ele é supérfluo. É só se a pessoa tem uma grana muito excedente que ela compra. Não sei, eu vejo dessa forma. Não É sei se é uma, porque, tipo assim, a Zika também tem uma questão específica que, assim, os nossos primeiros números, o primeiro número há 10 anos atrás custou R$ 5 e as outras 4 edições, a 1, a 2, a 3 e a 4, custaram R$ 15. E agora a Zika custa 50. Às uhum. vezes é por isso também, não sei. Às vezes é isso. Não sei se é Entendi. porque eu estou vendendo um produto com valor agregado mais caro. Eu sempre tive a experiência de vender um negócio mais barato, que a galera comprava. Então, assim, não sei te falar muito bem, porque a gente meio que começou como um zine e virou uma revista mais assim, uma revista mesmo, né? Um produto bem acabado, cheio de coisas dentro e tal, né? Que na verdade é o que a gente sonhava de fazer desde o início também.
Desde o início a gente queria que a Zica tivesse um sticker, né? Que tivesse pôster, E não, enfim, isso a gente só conseguiu fazer na última edição o que a gente bolou lá desde o início. Tá? e ainda tem essa coisa de que não necessariamente o valor da circulação econômica da coisa, que tanto que ela vende e tal, é o que vai medir a importância dela. Né? Tem muita coisa que tem uma importância cultural muito grande num período e que, em termos de venda, não é a questão, né? Não é o que Sim, se espera. Eu pergunto com mais por uma certeza. questão assim de como fomentar a cena, né? Se é possível uma economia da produção local, mais alternativa, mas nesse sentido, assim, as pessoas sempre vão viver de outras coisas e botar dinheiro nisso, ou é possível também viver disso? Mas talvez seja uma pergunta até difícil nesse momento de Covid, que ninguém está sabendo o que vai fazer, né? Como se virar, né? Como eu estou te falando, se antes disso, se antes do Covid já houve uma queda, Uhum. eu considero que agora o, o alternativo ele caiu de patamar e virou supérfluo. Entendi. Eu não gostaria de estar dizendo isso, mas ao mesmo tempo que sempre vai haver um público para coisas diferentes, de qualidade, sempre vai haver. Mas aí que tá. Esse público ele vai bancar a existência desse rolê ou esse rolê ele tem que ser pago por uma outra atividade da pessoa que faz esse rolê, dele ser meio até beneficente, assim, saca? Uhum. Não sei É. te responder, assim. Tá em xeque e tá muito difícil, não tá fácil. O horizonte não tá legal. Que agora, por outro lado, é um momento muito importante para essas falas mais cruas, sem amarra, né? Que, assim, que papo reto, que rasga o verbo. Assim, sempre os momentos de maior tensão política e social são os momentos que tem sido mais preciso esse tipo de fala, né? Mais necessário. Uhum. Então, acho que são duas É, lógicas aí, né? Assim, é verdade, com certeza. Agora, mais do que nunca, é super necessário a gente né, dar opinião, a gente se pautar, né, ou fazer ouvir quem a gente acha que é importante, né, dar a voz, opa, vamos ouvir aquela pessoa ali, ó, você está atacando aquela pessoa, sabe? É bem por aí. e deixa eu te falar, é porque a gente vai chegando mais ou menos no final, né? Assim, eu programei para ter mais ou menos meia hora de cada conversa e tal. E aí tem alguma coisa que eu não falei, assim, que você acha que é legal falar para arrematar? Deixa aí o microfone meio aberto para você fazer uma fala aí que você achar importante, que você queria registrar. Também já quiser fazer um jabá de onde que estão suas coisas. A Zica tem o Instagram da Zica, né, a Zica Zine, e tá para sair a biografia do Guiar que eu vou fazer agora no segundo semestre, e é isso. Eu gostaria que as pessoas lessem meu próximo livro. O Aí, o livro do Viaduto viaduto está aqui, Samseri, ó. Tá até aí, marcadinho, ó. ó. Até Até com as marcadinho. O marcação aí, ó. livro Pois do é. viaduto está aqui. Recomendo demais e recomendo toda essa série. BH, Cidade de Pois Cada é. Um. Essa série é O, massa. Do João, Eduardo Gonçalves. É isso. assim, gostei muito, viu? Gostei muito de ler e acho que o viaduto realmente merecia esse olhar que você teve, e é legal que você teve um olhar a partir muito do de baixo do viaduto, né? Fala-se muito do viaduto na parte de cima, e você fez uma leitura muito da parte de baixo do viaduto também, né? É, Que com também é história, certeza. né? As pessoas esquecem que essas histórias também são história. Mas é uma história muito recente, né? Porque o viaduto ele teve aquela reforma que possibilitou a maior convívio ali no, acho 99, 2000 ali na gestão do Patrus, se não me engano, Uhum. né? E foi a partir é um negócio hoje tem 20 anos, né? Já é muito Uhum. tempo, né? Mas para a gente que estava ali em 2000 assim, né? Parece que foi ontem, né? Uhum. Mas já passou muita água ali debaixo, já, né? Muita coisa É. aconteceu. E, inclusive desde que eu lancei o livro em 2016 para cá, aconteceu mais coisa ainda, né? A coisa foi ficando mais diversificada. Eu tenho até anotações para. Ele está esgotando essa.
essa edição aí, e quando ele for reimprimir, eu tenho umas pequenas observações para fazer, assim, de mudar umas pequenas coisinhas ali, que tudo é muito dinâmico também, né? As coisas mudam muito rápido, assim, para deixar ele atualizado. E até na abertura do livro você fala uma coisa assim, né? Que, assim, que o viaduto ele é meio testemunha da cidade, né? Muitos encontros de grupos diferentes acontecem ali, de habitantes da cidade e pessoas que passam pela cidade de lugares diferentes encontram ali no viaduto, né? Ele é uma linha, né? É Uhum. uma linha, que às vezes essa linha ela permite encontros na linha. Ele tem uma diferença para a grande maioria dos livros da coleção, que os livros eles falam de bairros, de lugares onde as pessoas moram. Inclusive, uma das coisas que, para eu falar do lugar ali, tem duas histórias sobre moradores de rua, Uhum. né? Foi o jeito de eu falar que ali também mora gente, né? E ele não é de Inclusive hoje, né? até E assim, não é de hoje. Eu já vi inclusive livros antigos assim que falam de moradores lá, né? inclusive os dois relatos que tem é de um cara que chegou nos anos 60, 70 lá, quando na época ali que eram, né, as pessoas que vinham do interior, os imigrantes, e outro exemplo diferente que é um cara mais recente, que foi um usuário Uhum. de crack, né, uma pessoa que teve muitos problemas assim. Então eu dei até os dois panoramas de morador de rua lá também, né? Tentei ser o mais plural possível com as pessoas e também a galera que frequenta ali nesse contexto de reutilização do Uhum. espaço público, né? Falando de 2013, né? De tudo que veio em seguida que as pessoas, né? Que veio antes até da Praia da Estação e tudo, né? Por aí. Ô, João, vou terminando aqui então, cara, porque vai chegando nesse tempo, né? Mas muito obrigado, cara, por você ter trocado essa ideia e tal. E força aí, né? Vamos vencendo aí esse momento aí. Valeu. Espero que chegue um dia que a gente olhe e fale assim, nossa, nós passamos por tudo aquilo, hein? Passamos bem, mas É, passamos. Vamos é, torcer. espero que esse país ainda consiga fazer as pessoas se gostarem dentro do Uhum. país, ao invés de ser um país onde as pessoas se desgostam umas das outras cada vez mais, né? É. Por aí. Que a gente consiga viver num país que não tem o ódio como política, né? Como, Exatamente. como Né? afeto que move as pessoas, né? Mas tem muito amor também, Com né? Assim, eu, certeza. eu sou meio otimista, eu acho que tem muito amor também. A gente tem que conseguir virar essa chavinha e encontrar. É, não, vamos passar dessa aí, né? Valeu demais. Valeu, Valeu. João. Abração. Abração aí, Binho. A Até gente se mais. fala. Valeu.